Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 181 da OAB de Carapicuíba. Aqui nós conversamos sobre empreendedorismo, advocacia e recebemos muitos advogados e empreendedores. Eu sou o Paulo Kissi. Eu, Cândido Amorim. E hoje, querido Cândido, a gente vai conversar com quem? Olha só, trocaram meu nome, minha folha aqui, ó. Não deram dele, não. Deram do doutor Henrique Capricho. Você tá sem a folha de hoje, eu tô sabendo, viu? Olha, a gente vai conversar com o nosso querido doutor Jean Sioff, não é? Sioff, isso aí. É, isso. O nosso querido Cândido, ele estava com receio de falar o sobrenome, né? Totalmente. É um sobrenome diferente. Jean Sioff, Dr. Jean Sioff. Dr. Jean Sioff, ele é vice-presidente executivo da Câmara Brasil-China de Mediação e Arbitragem e também contribuindo ativamente para a promoção de um ambiente de negócios junto entre as duas nações. Ele também é membro da Comissão Especial de Recuperação Judicial da OAB Federal e CEO do escritório jurídico JRC Law. Antes de sua notável carreira jurídica, serviu no Corpo de Fuzileiros Navais. Você sabia disso? Não, potência. Olha só, né? Depois vão querer saber um pouquinho sobre essa experiência. Eu fui fuzileiro, então vou querer saber também. Olha, revelações hoje aqui. Participando de operações especiais da Marinha do Brasil e sua vasta experiência combina disciplina militar com expertise legal, tornando uma voz com autoridade em sua área. É isso aí. Com muita alegria, nós recebemos aqui o Dr. Jean Sioff. Seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado pela nossa querida OAB de Carapicuíba, saiba do nosso apreço pela vossa pessoa. A gente tem conversado muito pelo WhatsApp e hoje tivemos a honra de recebê-lo aqui. Né? Saiba que a gente tem muita alegria de tê-lo aqui conosco. Presidente Paulo, a todos que estão nos vendo, ao meu amigo aqui, fuzileiro, Cândido. também, Cândido, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra e uma satisfação estar aqui. Eu acabo de chegar de viagem à China, foram 15 dias. Então, perdoem aí os espectadores, mas é um fuso de 11 horas de diferença com uma viagem de 26, 27 horas. Nossa. E para mim, como eu disse, é uma alegria estar aqui. Tenho presenciado e visto o progresso da seccional, que o meu colega, você, está liderando com muita competência, né, fazendo um trabalho incrível para principalmente a jovem advocacia que vem aí arregimentando os nossos quadros no Brasil inteiro, e não é diferente aqui. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, Cândido. E obrigado, querido. Vamos compartilhar um pouco daquilo que a gente há 20 anos vem fazendo, que é uma advocacia leal e com muita determinação na área privada de negócios. Verdade. E, Cândido, a gente geralmente conversa com o nosso convidado e pergunta o início, né, a trajetória dele, não é, as primeiras conquistas e até com essa informação importante como fuzileiro naval, saber um pouquinho como o Dr. Jean chegou, né, nesse contexto, né, os seus primeiros passos na vida e como que foram as primeiras decisões, né? Bom, é uma história realmente diferente, porque eu não tive em casa ninguém que despertasse o interesse, o paradigma, né, o espelho, nem militar e nem tampouco da advocacia. Então, quebrou toda... Eu quebrei, fui ali o precursor, digamos assim. Então, em 97, prestei um concurso público. Sou nascido e morava em Santos, cidade do litoral paulista, cidade praiana, né? Prestei um concurso federal aos 19 anos, portanto, não servi o alistamento obrigatório militar. Minha intenção era de servir a elite, fosse piloto da Força Aérea ou a Unidade de Operações Especiais da Marinha do Corpo de Fuzileiros. Eu prestei o concurso. Fui aprovado, é um concurso federal, portanto, você se candidata a servir, né, dentro daquele regime diferenciado, né, do Corpo de Fuzileiros, que é uma tropa operacional e profissional. Especial. Especial, é verdade. E fui, portanto, aprovado e me desloquei para o Rio de Janeiro, onde fiquei em treinamento constante, com mais de 400 outros recrutas fuzileiros navais, e ao final daquele curso exaustivo, eu diria, do ponto de vista não só físico, mas principalmente psicológico. Né?
o militar ele sai dali com uma postura diferente, né? Minha esposa, a quem eu tenho total gratidão por estarmos juntos há 28 anos e temos uma família construída com 2 filhos belíssimos, diz, o andar do fuzileiro é diferente dos demais. Então, nos fuzileiros nós nunca dissemos que somos melhores ou piores do que ninguém. Os fuzileiros são diferentes, né? Porque é uma tropa de elite, uma tropa profissional, e que me emprestou, Paulo, muito do que eu carrego comigo. Temos de lealdade, determinação, superação de obstáculos, né? Hombridade, caráter. Né? Então eu diria que naquela fase dos 19 anos até os 24, 25, que foi o período que eu permaneci no Corpo de Fuzileiros, eu tive a oportunidade de forjar ainda mais aquilo que meus pais me deram, né, de educação, que é o patriotismo, né? Você ser capaz de superar as adversidades, reconhecer que ninguém faz nada sozinho, Paulo. Sim. É preciso ter uma boa equipe para poder cumprir a missão que lhe é designada, sem atalhos, com trabalho duro, com determinação e superando as adversidades em prol da conquista e do cumprimento da missão. Então é isso que eu trouxe comigo nesses 20 anos. Ainda como fuzileiro, prestei a faculdade de engenharia e a faculdade de direito. Eu posso dizer que, enquanto fuzileiro, provavelmente a minha carreira no militarismo tivesse um prosseguimento melhor se engenharia tivesse feito, por conta dos quadros, né, de engenheiros navais e tudo mais. Mas a possibilidade de resolver problemas, de defender algo ou alguém através do direito me fascinava. Então eu posso dizer que sou aqui um homem realizado por ter uma boa família, por ter servido ao meu país com lealdade, com determinação. Fui, como eu disse, o primeiro colocado de outros 355 fuzileiros navais. Caramba! Tive a oportunidade de mostrar a competência, a determinação, porque, veja, isso foi no Rio de Janeiro. Porque sou paulista. Então, tudo vai para lá, geralmente vai o berço. Pra lá. É o berço. Então havia uma certa rivalidade, né, por sermos fora de sede, né, porque não éramos do Rio de Janeiro. Então, se eu não me engano, naquela ocasião, talvez eu tenha sido o primeiro colocado paulista da história dos fuzileiros. Se falar a idade, o período, de forma nenhuma. Eu fiquei nos fuzileiros de 1997 até 2001, quando pedi baixa. Naquela ocasião, eu estava no 3º ano de Direito. Uhum. Eu fui transferido a São Paulo pelo Corpo de Fuzileiros. Fui o primeiro fuzileiro fixo em São Paulo, no Centro Tecnológico da Marinha, que fica dentro da USP, onde era e ainda é desenvolvido o submarino nuclear. E normalmente, naquela época, os fuzileiros vinham do Rio de Janeiro, Sim. com contingente, ficavam ali 90, 100 dias e depois regressavam e assim vinha uma nova equipe. E eu fui, portanto, naquela ocasião, o primeiro fuzileiro fixo designado a essa base militar, muito em prol da cadeia de comando que eu tive o privilégio de servir, por reconhecer que um fuzileiro estava se dedicando ao estudo na faculdade, né, de Direito, em São Paulo, e que, portanto, eu fui agraciado por conduzir a carreira que eu tanto amava, que era no Corpo de Fuzileiro, com o estudo daquilo que, para mim, era o meu futuro, como de fato tem sido nos últimos 20 anos, que é resolver os problemas não do ponto de vista bélico ou de instrução militar, mas principalmente construindo saídas, caminhos seguros, eficazes, através do direito. Né? E foi essa história que eu posso te contar do princípio aí dos fuzileiros. Você vê que a raiz já é bem forte, né? E agora a estrutura já é bem forte. Interessado um pouco de saber dessa história do Dr. Jean. Tem alguma lembrança que o doutor tem nessa época como fuzileiro naval, que o doutor possa contar para a gente, alguma experiência que o doutor teve aí, que presenciou? Paulo, eu tenho algumas. A unidade que eu servi, e ainda como primeiro colocado, os colegas, né, de farda da caserna me chamavam de 01, por ter sido o 01 em 97. Então você acaba sendo alguém em que outros podem se espelhar. Afinal de contas, um 01 de uma tropa de unidade de operações especiais tão determinada, profissional, não pode agir sem se esquecer do que aquilo que ele representa. Né? Então, a tropa altamente operacional, foram vários exercícios ao longo de todos os anos que eu tive lá, de simulação de combate, simulação de todo o treinamento que o governo
empresta, né, para aquele tipo de unidade militar. Então, a convivência com os irmãos, com os amigos de caserna, eu ainda trago comigo. Muitos deles a gente ainda tem a oportunidade, através da internet, de se reconectar e lembrar de passagens como essa que você me pergunta. E o que eu posso te dizer é, em todas elas, de forma inequívoca, eu presenciei algumas coisas importantes. O primeiro, o espírito de irmandade. O espírito de corpo, que é o que nós chamamos nos fuzileiros, né? Que é você enfrentar a situação lado a lado, a ombro com o teu time. Né? A segunda, de trabalhar duro. Né? Então, acordou cedo, gente, arruma a tua cama. Você não vai mudar a tua vida nem o mundo se você não fizer o básico, que é arrumar a tua cama. Né? Então, se você não tiver a consciência de que você quer prosperar e agir, né, para conquistar a tua posição, ninguém lhe dá ou tira nada, Paulo. Você precisa construir teu caminho. Verdade. Né, e transformar as tuas dificuldades e adversidades em combustível para ir ainda mais longe. Então, trabalhando nos fuzileiros por tanto tempo, o que eu encontrei foi o espírito de cooperação, determinação, lealdade, flexibilidade. Era curioso, Paulo. O fuzileiro é treinado para uma situação extrema de sobrevivência em combate e você tem que manter a tua cabeça funcionando na situação mais difícil de combate sob fogo. Inteligência emocional é nível... Exatamente. Né? Então, dizíamos e ainda falamos os fuzileiros, somos emoção zero. Então é como se você recebesse o maior elogio ou a pior agressão verbal e o teu semblante fosse o mesmo. Isso não significa que você não tem emoções, isso significa que você as controla, né? Que você as domina. Isso é o que muita gente vem falando. Né? Isso se fala agora, né? Mas isso a gente já aprende há muito tempo lá dentro. Né? Então, isso são coisas que eu presenciei, de você ter a experiência de controlar suas emoções, agir com integridade, agir com lealdade e ser flexível, de modo a cumprir a missão que lhe é designada. Olha só, uma história linda que a gente tem aqui, doutora. Essa história aqui... Nossa, ele falou, bateu tanta saudade agora. Cabe um livro nessa história aqui, com absoluta certeza. E falar um pouquinho, doutor, desse início da advocacia, né? Eu acredito que essa parte que o doutor está colocando, essa experiência como fuzileiro, com certeza auxiliou e auxilia muito, doutor, nessa questão da expertise hoje que o doutor desenvolve. E como que foi esse início? O doutor estava comentando que teve uma relação aí com os Estados Unidos, depois em Portugal e por fim com a China. Conta um pouco dessa história. Eu posso contar sim, mas eu tenho que voltar ao princípio que eu saí dos fuzileiros por conta de um Jaguar, presidente. Mas me conta melhor isso. Bem, eu estudava no curso noturno de Direito, no terceiro ano, como eu disse, ainda como fuzileiro, em todas as atividades que um militar naquela posição exerce. E saí da faculdade, nós tivemos um exercício noturno. Então imagina você, eu além de sair da faculdade por volta de 11, 11h30 da noite, fui para um exercício noturno dos fuzileiros e regressando na manhã do dia seguinte com a equipe em São Paulo, dentro de um ônibus da Marinha, cansado, exausto, com o grupo todo regressando à base, que, como eu disse, ficava dentro da USP, no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. Na Avenida Juscelino Kubitschek, indo para a cidade universitária, eu vi um Jaguar. Né? Então eu estava encostado assim no vidro do ônibus, e eu olhei e eu vi um Jaguar. Eu me lembro até hoje, era um Jaguar verde com interior caramelo, aquele Jaguar em cima do capô do carro. E eu pensei, eu adoro o que eu faço, mas eu nunca vou poder ter um desse fazendo o que eu faço hoje. Então ali eu tomei a decisão de sair dos fuzileiros. Né? Então foi a ambição, não a ganância. Sim. Tem uma tremenda diferença. Muita. Né? Foi a ambição que me moveu, de novo, a dar mais um passo. Então eu nunca tive na família um militar, sequer um fuzileiro, fui o primeiro. E não tinha também um advogado. Eu decidi que seria o primeiro. Né? De novo. Então eu pedi baixa no regresso da base. Naquele dia eu pedi baixa. Naquele mesmo dia? Naquele mesmo dia. Jaguar? Aquilo foi... Nossa. Foi um estalo. E eu pedi baixa dos fuzileiros. E imagina você, Paulo, você faz o que gosta. Talvez tenha sido 01 porque fazia aquilo com paixão. Com a mesma que eu faço direito. Pratico diariamente. Né? Então, outro dia, você trabalha muito. Você não trabalha muito quando eu faço o que eu gosto. Você desfruta, né? Você desfruta. Sim. Então,
E eu tenho a felicidade de fazer parte hoje de uma equipe que também tem a mesma visão sobre o que fazem, né? Então fazem com prazer, fazem com gosto. Mas aquele dia foi o divisor de águas, presidente. Eu ali saí dos fuzileiros e continuei a academia de Direito, como eu disse, no 3º ano noturno de uma faculdade aqui de São Paulo. E aí eu fui conhecer a realidade da advocacia. Eu não tinha experiência com fórum, com secretaria. Devo dizer, era época de processo físico ainda, não digital, né? Então era preciso ir ao fórum e conhecer um pouco daquela realidade. Então essa foi minha transição do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha para o direito. No final, só no final, o senhor pode falar se o senhor teve Jaguar ou não? Eu tenho 2. Agora para deixar pro final. Eu tenho 2. Na verdade, eu conquistei meu Jaguar depois de 15 anos de advocacia. E eu digo conquista porque eu acho que a gente vai em busca dos objetivos de vida, profissionais, e eu acho que as conquistas, quaisquer que sejam, devem ser celebradas, né? Sim. E o Jaguar, a indústria automotiva, ela muda constantemente, então eu mudei para um modelo mais recente, mais novo, e ainda o tenho, apesar de ter outros veículos que a minha atividade profissional, doutor, me proporcionou ter um certo conforto. Não sem antes ter muito trabalho. Mas o Jaguar teve. O Jaguar eu tive e tenho. Foi. É algo simbólico, sim, né? Sim. Para essa mudança de profissão que me trouxe até aqui. Me trouxe com extremo prazer, com muita dedicação. E acho que tudo que eu trouxe dos fuzileiros me ajuda, sabe, Cândido e Paulo, a enfrentar os obstáculos do dia a dia e fazer conexões. Porque, como eu disse, ninguém faz nada sozinho. É importante ter uma boa equipe. E no direito, Paulo, eu sempre me fascinei pelo negócio e não pelo contencioso. Eu acreditava que o advogado, já naquela época moderna, seria capaz de construir soluções para que os negócios prosperassem. Então eu formatei a minha carreira desde o princípio. O direito tributário, naquela fase da minha vida, se aproximava mais do que eu imaginava ser o direito que eu pretendia exercer, que era um direito voltado para negócio, empreendedorismo, Cândido, que é uma palavra que muito se diz hoje também. Sim. Então, eu sempre acreditei que o direito, apesar de ter toda a base, né, que nós temos que ter filosófica, de defender os princípios da Constituição do nosso país, tivesse que interagir com a atividade privada, Paulo, e fazer negócios. E aí, quando eu falo em fazer negócio, é fazer negócio com o mundo. Sim. Não só aqui no Brasil. Então, foi isso que, em 2014, eu decidi fazer nos Estados Unidos. Então, sou o que se chama um off-counsel do escritório da Flórida, desde então, porque naquela atividade empresarial do meu escritório, aqui em São Paulo, desde 2004, trabalhando em empresas e depois abrindo meu próprio escritório em 2009, eu via muitos brasileiros indo para os Estados Unidos. Naquela ocasião, 2013, 2014, muitos brasileiros, muitas empresas que eu atendia no escritório, os empresários, os executivos estavam migrando para os Estados Unidos. E eu pensei, por que não ajudá-los a atravessar, né? Fazer essa travessia? Então eu me uni a um advogado de uma boutique jurídica americana, expliquei o que na minha cabeça chamava Projeto Nexus, que era permitir ao empresário brasileiro que precisa abrir uma empresa, ele fala com um time só. Ele precisa entender as leis americanas, ele pode falar com um time só. Ele não tem visto, ele precisa ter a condição dele migratória regularizada para exercer sua atividade, ele fala com um grupo só. Mas ele precisa de um contador, então ele vai ter num grupo só. Então, a ideia era unir a pessoa física à jurídica nessa transição do Brasil para os Estados Unidos. E mais tarde, em 2017, eu tive a oportunidade de fazer o mesmo projeto Nexus. Eu fui estudar arbitragem internacional, que é um tema que eu me dedico há mais de 10 anos, aqui no Brasil, que é uma solução alternativa, né, presidente, de solução de controvérsias e litígios. São os casos que não vão para a justiça comum, vão para a arbitragem, previstos em contrato. E eu percebi que o foco de boa parte das empresas e dos brasileiros que iam aos Estados Unidos estava mudando para Portugal. Então, eu decidi replicar o modelo Nexus, que assim denominamos na ocasião, para Portugal. Então, você falou do meu nome, que é Sioff, é um sobrenome italiano, com um prenome francês, e eu sou cidadão e advogado em Portugal. Olha que mistura. Que mix, né? Que é um pouco do que o Brasil é, né? Verdade. Um pouco não, né? Bastante, né? Uma miscigenação de raça, de cultura, de credo, religião, que é o que nos faz ser diferentes no mundo, né? Essa aparente diferença nos faz
sermos únicos no mundo. É um país que não é bélico, não é um país beligerante, é um país reconhecidamente que abraça, né, o imigrante. Então, acho que são os nossos valores aí. Mas voltando a Portugal, fui para lá estudar, levei comigo meus 2 filhos e a minha esposa. Foram 2 anos incríveis em Portugal. Pudemos experimentar a vida fora do país e saber que nós temos muita coisa boa aqui, presidente. Muita coisa que não é tão boa, que pode melhorar. E é para isso que a gente luta dia a dia, cada qual no seu pedacinho, né? Com a sua pequena contribuição diária, desde que sai de casa, né, até quando volta para casa, que é o que a gente espera de um país do tamanho do Brasil, com esse povo trabalhador, né? Povo que precisa evoluir. É um povo jovem ainda. Naquela ocasião, presidente, morando em Portugal, nós tínhamos dados estatísticos de desemprego que era maior do que a população de Portugal. Era um cenário de crise, 2016, 2017. Muita gente migrando para lá. Muita gente migrando, ainda isso acontece. E em busca de uma vida melhor, né? Então, os portugueses vieram ao Brasil e depois nós estamos fazendo um caminho inverso. Mas eu pude, assim como minha família, perceber que, apesar de não sermos perfeitos, Cândido, temos coisas excelentes. Temos um clima formidável. Sim. E o clima, eu posso lhe dizer, porque isso eu experimentei, define a nossa alegria, define o nosso jeito de ser. Porque passar um inverno rigoroso, com chuva, com temperaturas que não são do nosso hábito, a falta de vitamina D muda o nosso jeito de ser. Caramba. Né? Então são experiências também gastronômicas, muito boas, culturas, apesar de tudo muito semelhante, presidente, nem tudo é igual. Então eu falo do comportamento, eu falo do jeito de falar, eu falo das leis também. Né? Então tudo é muito parecido, mas nem tudo é igual. Então acho que isso, de novo, fez com que a gente evoluísse. Eu digo a gente, eu, minha esposa, meus filhos, família, né? A minha família inteira com essa experiência. Nós regressamos ao Brasil no final de 2018, início de 2019, por opção. Porque eu já embora tenha ido para estudar essa veia de empreendedorismo, que é uma palavra, como eu disse, que tem muito sendo dito aqui, eu acho que o advogado tem que estar pronto para isso. Eu acabei fazendo uma associação também com uma advogada em Lisboa, uma advogada que faz o percurso da África para Antuérpia de pedras preciosas, portanto, uma advogada de negócio, né? Formidável. E fizemos ali uma grande parceria. Então, eu fui agraciado com o momento. Eu fui para Portugal quando não estava no radar dos brasileiros, mas eu estava lá quando Portugal entrou no radar dos brasileiros. Então, eu tive a oportunidade de ver como levar os brasileiros para lá. O meu filho ficou gravemente doente, foi salvo no sistema público de saúde de Portugal, uma passagem que depois eu posso contar melhor. Né? Então eu vivi apesar de serem 2 anos, presidente, foi uma experiência bastante intensa, né? Mas uma experiência válida para a evolução da minha família, como profissional também, e nós ajudamos muitas empresas a ir para a Europa. Em 2018, presidente, teve aquela greve, né, dos caminhoneiros no Brasil. Sim. Então, veja você, muitos contratos não foram cumpridos do ponto de vista de entrega de produtos brasileiros na Europa. Por quê? Porque nosso sistema modal, basicamente, em cima de rodovias, estava paralisado. Lembram-se disso? Lembro. Pois bem, ali eu tive também uma intensidade de trabalho muito grande de levar empresas brasileiras que tivessem entrega just in time na Europa. E aí nós fomos atrás de conhecer o regime jurídico português, descobrimos que Portugal, através do Banco Europeu, tinha muito dinheiro a emprestar para quem quisesse investir na Europa através de Portugal, que é um salário mínimo mais barato da Europa, né? E que a contrapartida, presidente, era muito simples, era empregar preferencialmente as pessoas daquela região onde a indústria se instalasse, não é? E apresentar um projeto que fosse encarado por Portugal dentro das diretrizes de desenvolvimento daquele país, com o Banco Europeu fornecendo dinheiro a fundo perdido. Caramba. Então, uma espécie de BNDES, se eu pudesse fazer aqui um comparativo, né? Com regras muito simples, né? E partindo do pressuposto, Paulo, isso é uma coisa muito interessante também, de que todos são sérios, farão aquilo que estão prometendo fazer. Né? Então você não é culpado até que se prove o contrário. Não. Caramba. Empresarialmente falando, você vai fazer aquele projeto dar certo. Se não der, nós vamos entender que você fez tudo para que ele
prosperasse. Não foi por falta de empenho, de Isso. determinação. Então, nem má vontade, nem né? má vontade e nem má fé. Má fé, é isso Então, que eu queria. esse dinheiro, as empresas pegavam, presidente, sem garantia. Bastava assinar, o chamado aval, né? E com juros de quanto? Só pra gente... Olha, eram 8 pagamentos semestrais com 2 anos de carência a juro. Zero? Uau. Ah, de fato... E 2 anos de carência? E quanto mais para dentro do país, ou seja, para áreas e regiões menos desenvolvidas empresarialmente, maiores eram os incentivos. Então, eu me recordo que eu levei um empresário aqui de Campinas. Ainda existe? Existe. Esse E incentivo? isso é interessante. Naquela ocasião chamava-se Portugal 2020. Né? O que era o Portugal 2020? Era o projeto de Portugal, com recurso europeu, como eu disse, financeiro, que projetasse Portugal para 2020. Eu devo lembrar que eu estou falando de 2017. Sim, sim. Né? E esse programa é anterior a 2017, é que eu tive a oportunidade de conhecê-lo naquela ocasião. Em final de 2019, já se discutia Portugal 2030, que é o que hoje está regendo lá, né? Ou seja, o modelo deu certo. É claro que não é perfeito. Hoje a gente vê Portugal com uma questão de valores imobiliários muito acima do que eles podem pagar. Né? Então, os brasileiros que estão indo lá hoje não conseguem ter uma moradia, nem os portugueses, porque Portugal abriu as portas para a obtenção de visto, através de um investimento de 500 mil euros. É o visto Gold, né? Chamado visto Gold. Nossa. E aquilo, as pessoas compravam um imóvel e, em troca, teriam autorização de residência por 5 anos que poderiam comutar em uma cidadania. E chineses fizeram isso aos montes, porque era mais barato que na Inglaterra. E brasileiros também, mas isso inflacionou os imóveis e Portugal vai ter que lidar com isso hoje. Mas o fato é, se desenvolveu economicamente também. Né? A região de Aveiro, que é central em Portugal, hoje é a Veneza portuguesa, tem canais, mas é o principal polo de tecnologia de Portugal. Né? Quando os Estados Unidos tiveram uma retenção do ponto de vista de migratória no governo anterior, muitas empresas que tinham indianos como desenvolvedores acabaram levando eles para a Europa através de Portugal. Então Portugal mostrou capacidade de trazer recursos através desse programa. Mas o que eu quero dizer é que o projeto Nexus, que nós imaginamos lá em 2014 e 2015 nos Estados Unidos, se replicou em 2017 e 2018. E nós voltamos ao Brasil, presidente, porque nós queríamos estar aqui. Eu digo nós, no plural, a minha família. Foi uma decisão consensual. Né? Nós decidimos voltar ao Brasil por tudo de bom que ele tem. A família, o clima, as oportunidades. Sim. Então, com todos os nossos problemas, presidente, nós vemos todas as empresas do mundo querendo estar aqui conosco. Né? E por quê? Porque é bom estar aqui. É um mercado consumidor gigante, um mercado a ser muito explorado ainda. Né? Que tem uma capacidade de se desenvolver ainda muito grande. Um país jovem. Não é? Muito jovem. Os lugares de Portugal que eu tive a oportunidade de conhecer tinham 3, 4 vezes a idade do Brasil. Então somos um bebê ainda engatinhando do ponto de vista de cidadania, de espírito coletivo, de políticas públicas. Como eu disse, a minha família, a gente teve lá um drama familiar de saúde e foi salvo. Meu filho foi salvo no sistema público de saúde. Né? Então, são experiências que a gente fala, vamos voltar ao Brasil, acho que a nossa missão aqui, enquanto estudo, está concluída. Trabalhamos, eu já ganhava dinheiro lá, o suficiente para não me preocupar, porque o custo de vida em Portugal era muito menor do que é aqui no Brasil. Mas eu decidi voltar com aquela experiência e fazer o nosso negócio prosperar. E isso deu certo. A gente voltou e tem ajudado muitas empresas, através da recuperação judicial, presidente, a superar uma crise financeira. Né? Superar uma crise financeira mantendo emprego, gerando renda, pagando impostos. E desembocamos ainda no agronegócio. 4, 5 anos atrás. Que é um negócio fantástico, né? E que é extremamente sedutor para a gente e que nos faz sentir o ânimo de realização diária. Porque a gente vê o homem e a mulher do campo trabalhando duro. Na época de pandemia, o Brasil ficou aí, assim como o resto do mundo, paralisado praticamente. Sim. O agro não parou. Nem nós. Né? Então, é isso que eu posso dizer dessa experiência europeia de volta ao Brasil. Nossa. Por opção, como eu disse, não por necessidade. E estamos bem. Estamos aqui realizando nosso trabalho dia a dia. Meu filho já morando nos Estados Unidos e estudando, com 15 anos. E o resto da família aqui, feliz da vida. Olha só, e tem uma coisa que a gente percebe, principalmente agora com a nova
ascensão da diretoria lá não é ordem portuguesa, né? Então teve uma troca e a questão da reciprocidade parece que teve uma mudança uma unilateral, eu alteração. diria. Pelo que eu fui nas notícias. E essa mudança em relação a esse critério da reciprocidade, como que o doutor tem avaliado isso, pensando nessa questão da arbitragem internacional, pensando nessa questão das instituições também? Presidente, a minha visão é assim, ainda tenho o hábito de ler muitos os jornais, não só brasileiros, mas especialmente os europeus e o de Portugal, né? Então eu estava no fuso horário à frente. Então o Brasil acordava, já eram 2 horas da tarde para mim, quando era horário de verão, né? O que significava? Eu tinha toda a minha manhã, entre aspas, livre. Não era verdade. Eu fiz 20 viagens no ano ao Brasil e fiz outras 14 no ano seguinte. Eu deixei minha família lá muito mais do que eu mesmo estive lá. Caramba. Porque o meu escritório aqui em Alphaville continuava funcionando e os casos que eu defendia também. Então não era incomum que na Corte do Superior Tribunal de Justiça marcavam-se audiências ou julgamentos e eu vinha de lá para cá e às vezes eram até cancelados, presidente. Nossa. Mas eu estava aqui cumprindo o meu papel de quem confiou a nós a defesa dos seus interesses empresariais. Então eu fiz muitas viagens, menos do que eu deveria ter feito naqueles 2 anos em Portugal. Mas o fato em Portugal, em todo lugar, presidente, e agora na China, de onde eu regressei, acabei de chegar, não é diferente, culturalmente são povos diferentes do nosso, Cândido. Então se você quer entrar na casa de alguém, você tem que se submeter às regras. Sim, sem dúvida. Você está livre de ir ou não, Sim. não é? Então, eu não falarei mal por conduta, nem meus filhos foram assim educados, né? Até quando comem uma comida típica de um país que eles não conhecem, eles vão experimentar. Mas eles não vão dizer mal daquilo, ainda que não tenham gostado. Né? Um princípio de educação que a gente acha válido em qualquer lugar do mundo. Né? Você ter novas experiências, e se não te agradou, paciência. Mas não precisa falar mal daquilo, porque são situações típicas e regras daquele lugar. Falando especificamente da ordem, eu vi uma notícia de que a ordem dos advogados, da qual eu pertenço, né? Pertenço e cumpro as regras europeias da OAB local. A discussão que aconteceu foi que alguns advogados, pelo menos foi assim que eu soube, brasileiros lá inscritos, discutiam a obrigatoriedade do pagamento da CEPAS, que é a contribuição obrigatória, que a consideravam muito elevada. Né? Contribuição do CEPAS é aquela para você se aposentar, ter uma bolsa, a espécie do que aqui no Brasil também tem uma regra de você pagar uma mensalidade. Então a discussão que houve é que os brasileiros, pelo menos assim chegou até mim, estavam discutindo a validade daquela regra que é local, Cândido. Então, o que eu penso, humildemente? Se você não concorda com as regras, faça parte do sistema e tente mudá-las. Mas não do jeito que aparentemente fizeram, que era discutindo aquilo judicialmente, sem fazer parte dos quadros da OAB, ou melhor, da Ordem dos Advogados local, e botando aquilo em discussão interna. Né? Do porquê, do para quê, do ser extremamente caro ou oneroso. Então a OAB, a Ordem dos Advogados de Portugal, vendo essa conduta reiterada, decidiu unilateralmente dizer, olha, está nos causando problemas, então nós preferimos encerrar a reciprocidade, porque não está nos trazendo benefício. Presidente, eu insisto em dizer, foi o que chegou até mim, eu não sei se é realmente esse o quadro, mas na minha avaliação do que chegou até mim, eu acho que a gente deve submeter às regras do local, do país, da região. E eles fizeram certo, né? Dentro do contexto que eu entendi ser o resultado dessa medida unilateral de Portugal, eu entendo que fizeram. Sim. Né? Eu entendo que fizeram. Mas, de novo, eu não preciso avaliar melhor se foi esse mesmo o contexto, e se não foi, poderia até mudar a minha percepção. Sim. Mas do que conheço, foi essa a razão de unilateralmente a Ordem dos Advogados em Portugal rescindir a reciprocidade de forma unilateral. Né? Esse ponto é muito interessante, né? A gente tem vários amigos que assim, transitam também na questão do direito português e até em uma das oportunidades eu acabei tendo a oportunidade de também fazer parte dos quadros lá. Agora, quem conseguiu a OA
conseguiu. Quem não conseguiu, não Não consegue consegue mais. Então, a gente até avaliou isso. Eu estava pensando até em suspender, não sei nem se eu vou suspender a OA por uma questão de repente, perder a inscrição, né? É uma coisa que a gente tem preocupação. Mas, de fato, essa reciprocidade ela acabou sendo afetada e esse posicionamento que o doutor colocou não tinha ouvido nada parecido, mas muito interessante isso daí, eu também concordo com o doutor. Mas me fala um pouquinho essa experiência que o doutor tem com a China. O doutor é vice-presidente executivo da Câmara Brasil-China. É uma função extremamente relevante, né? Vice-presidente executivo da Câmara Brasil-China de mediação e arbitragem. Como que funciona essa Câmara? Quais são as atribuições dela? Qual o papel do doutor? Fala um pouquinho sobre... Presidente, foi um convite que eu recebi com muita honra no final do ano passado, de 2022. Mas eu queria, se me permite, voltar um pouquinho no tempo. Claro, em 2010, eu fui consultado por uma grande empresa brasileira que havia comprado uma máquina cujo abrigo precisou construir um galpão de 10 mil metros quadrados. Nossa. Para ver, não é uma máquina qualquer que você transporta de um lugar ao outro, é realmente uma máquina industrial bastante grande. E essa máquina era de fabricação alemã e com financiamento francês. Muito bem, aquele problema de não ter entregue a máquina na época, das condições contratualmente previstas, estava regulada por uma situação de arbitragem na França. Então foi meu primeiro contato com a arbitragem, foi naquela ocasião, em 2010 para 2011. Desde então a gente se dedica ao tema, por entender que é um direito moderno, né, é um direito que só cresce. No Brasil somos reconhecidos como excelentes arbitralistas e advogados do meio arbitral no mundo inteiro. Né? Somos reconhecidamente profissionais de alto nível, homens e mulheres da advocacia brasileira, têm reputação extremamente significativa no contexto da arbitragem internacional. E em 2017, depois de tantas arbitragens, tanto na Europa como nos Estados Unidos, nós defendemos uma empresa brasileira em Xangai, na Câmara Arbitral em Xangai. E nós não saímos muito bem por termos aprendido a lei local e achado ali uma brecha jurídica que, em princípio, para a empresa brasileira que tinha uma condição de dívida não paga, era um caso perdido. Eu não posso dizer, presidente, que aquele caso teve relação com um convite que um ano depois nos foi feito. Né? Mas eu presumo que a experiência tenha sido importante. Por quê? Nós fomos convidados a fazer parte dessa Câmara para desenvolvê-la no Brasil. Uma Câmara que já existia antes da nossa presença, mas o convite foi feito o seguinte: nós precisamos ampliar o conhecimento da arbitragem e da mediação no Brasil. A China tem interesse em fortalecer os laços comerciais com o Brasil, e nós acreditamos que nos contratos entre essas duas partes, né, chinesas e brasileiras, ter a mediação e a arbitragem é muito melhor do que ter só a cláusula de foro local, por uma série de razões. Primeiro, que as questões são confidenciais às partes. Segundo, que frequentemente ela é resolvida por experts, porque você nomeia um árbitro, a outra parte nomeia o outro, e aqueles dois nomearam um terceiro, que será o presidente. E não necessariamente precisa ser um advogado, pode ser alguém ligado à energia solar, ao transporte marítimo, ou à agricultura. Então você elege árbitros ou árbitras que conheçam profundamente daquele tema, não porque votarão a teu favor, mas porque terão condições de avaliar melhor as tuas razões daquele caso, né, do porquê que você tem ou não razão naquela disputa. Então a China pretendia, quando nos convidou, presidente, a desenvolver a arbitragem e a mediação com a jovem advocacia, com a advocacia atual no Brasil inteiro, dizendo: nós preferencialmente colocaremos nossos contratos mediação e arbitragem. Então nós recebemos com muita alegria mas também com um sinônimo de muita responsabilidade, né? Porque nós não somos chineses, somos brasileiros que trabalhamos com arbitragem já há 14 anos, no Brasil e fora, e tínhamos muito a emprestar, mas sobretudo a confiança que nos foi emprestada também por eles, por acreditar que a gente pudesse contribuir com isso. Então esse é o nosso papel: difundir a mediação e arbitragem no Brasil inteiro, mostrar aos advogados que podem, se quiserem, colocar essas soluções de conflitos contratuais em seus contratos e utilizar a Câmara de Mediação e Arbitragem Brasil-China como um local apropriado, isento, independente, imparcial, para solucionar seus conflitos contratuais no Brasil inteiro. Os julgamentos, eles acontecem aqui no Brasil ou na China? Não, acontecem aqui com parte do que nós propusemos enquanto
quando recebemos esse convite, presidente, nós apresentamos um projeto dizendo, olha, nos envaidece demais o convite, mas nós acreditamos que a Câmara deveria primeiro ter bons árbitros e árbitras. Boas câmaras têm bons árbitros. Então, nós gostaríamos de ter árbitros do Brasil inteiro, com expertise diferenciada, e não necessariamente só advogados, nos quadros. Podemos? Eles falaram, podemos, vamos fazer isso. Porque aquela arbitragem que a gente defendeu em Xangai não tinha um árbitro brasileiro que eu pudesse nomear. Caramba. Todos eram chineses. Segundo aspecto, que nós pudéssemos fortalecer os laços com as faculdades na formação dos advogados, dizendo um pouco sobre o que é mediação, o que é arbitragem. Nós não precisamos só cumprir prazo, presidente. Prazo de agravo, prazo de apelação, prazo de embargo. Há um outro caminho, que você pode construir alianças e fortalecer as saídas para um grande problema empresarial. Né? Então, todo o direito disponível empresarial é possível ser tratado por arbitragem e mediação. Então, a gente apresentou esse plano de fazer eventos nas faculdades, falar com o público e com os advogados locais, com escritórios que pudessem representar a Câmara, porque o Brasil não é tão grande quanto a China, mas tem dimensão continental. Sozinhos nós não vamos conseguir fazer muito. Então, precisamos de parcerias. E eles também concordaram. É o que a gente tem feito. E a Câmara Brasil-China, hoje no Brasil, sob a vossa responsabilidade como vice-presidente executivo, como tem sido essa expansão da Câmara? Presidente, em toda a minha carreira como advogado, já se vão aqui 20 anos, né, agora, eu nunca defendi algo que eu não pudesse profundamente conhecer. Então, eu sempre saí da cadeira e fui lá conhecer aquela máquina que eu disse em 2010, lá em Manaus. Agronegócio, eu viajo constantemente para a região do Mato Piba, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia. Então a gente põe o pé na estrada para defender algo com o ímpeto e a determinação que a gente queria, precisa conhecer o que está defendendo. Então eu acabei de ir à China, não foi por outro motivo. Já que fui convidado, já que o projeto apresentado foi aceito, eu tinha a necessidade de ir à China, e foi o que eu fiz nos últimos 15 dias, e conhecer aquilo de perto, de verdade. E o que eu vi, presidente, é uma China pujante, uma China que não está baseada só em construção civil e logística, ela está com tecnologia, ela está com consumo, as principais redes de lojas de luxo do mundo estão lá, e os chineses saem com sacolas. Ferraris eu contei mais de 20 em Xangai. Então você vê sinônimo de prosperidade na comunidade local, não concentrada em mãos de poucos, pelo menos foi essa a nossa percepção. De um outro lado, presidente, essa evolução demanda alimentar milhares, centenas de milhares de chineses, e eu acho que o Brasil, não só no agro, mas também em outras partes, tem que estar pronto para isso. Eu falo dos advogados, eu falo das empresas, eu falo de todo o ecossistema que pode estar pronto para isso e fazer com que nosso povo prospere, presidente, com boas alianças. Não só com a China, com os alemães, com os americanos, com os europeus de forma geral, com os asiáticos, com os africanos, não importa. Eu acho que o Brasil tem muito a oferecer para o mundo inteiro. Verdade. É que antes, como eu disse, a minha experiência foi com os americanos em 14, com os portugueses em 17 e agora com os chineses. Eu acho, francamente, presidente, que eles virão, como têm vindo, investir muito no Brasil. Eu acho que o advogado e a advogada brasileira tem que estar atento e pronto para falar a língua do comércio internacional, né? Para que a gente possa facilitar essas transações com segurança jurídica, né? Com bons contratos, com boas saídas se houver um conflito, e aí especialmente eu acho que a mediação e a arbitragem podem ajudar. Enfim, eu acho que é esse o nosso papel, é isso que a gente tem investido, e acabamos de ver um investimento de uma empresa automotiva chinesa, BYD, né? Que acabou de assumir uma fábrica no Nordeste, acho que foi na Bahia, que vai gerar emprego, vai gerar renda, né? Vai trazer tecnologia. Eu acho que a gente tem muito a prosperar, muito a evoluir, presidente. Eu acho que essa é a nossa visão enquanto mercado chinês, que é muito grande. Isso é interessante esses pontos, né? Em relação à China atual, o doutor comentou que teve um avanço significativo, naquele espaço que o doutor visitou. Antes era uma vila de pescadores e hoje a estrutura. E o que a China implementou para se tornar essa potência? Presidente, de novo, insisto em dizer, vou falar da nossa visão. Então nós tivemos em 4 cidades chinesas. A primeira de 1 milhão de habitantes, a segunda de 14 milhões de habitantes, a terceira de 24 milhões de habitantes. E a outra, intermediária, eu diria, né, que é Shenzhen, uma cidade de 15, 16 milhões de habitantes. O que nós vimos em todas elas? Primeiro, eu fui de uma cidade a outra num trem-bala a mais de 300 km por hora num sábado.
e eu via as crianças estudando, presidente. Se a criança olhasse pela janela, o pai logo chamava a atenção e disse, continua. Então eu vi no vagão que eu estava, durante 2 horas, a 300 km por hora, as crianças estudando demais. Demais. Num sábado. Eles não pararam de estudar. Eu estou falando de crianças de 5, 6, 12, 13, que é pelo menos o que eu achei que tinham ao ver, né, pelo tamanho. Afinal de contas, temos filhos, a gente consegue ali imaginar mais ou menos a idade. Eles estavam estudando no sábado. Segunda coisa, presidente, não está mais só em construção civil e logística. Eles estão agora, pelo menos assim eu vi, combinando tecnologia com consumo. Tecnologia. Shenzhen, há 40 anos, é uma vida de pescadores. Ela tem 10 mil empresas de tecnologia. A WeChat está lá, que é o WhatsApp chinês. É através dele que tudo se faz. Não se usa o WhatsApp lá, é a empresa WeChat. A Huawei desenvolveu o próprio sistema operacional, não usa a Microsoft nem iOS. Tecnologia, presidente. As principais empresas estão lá. Não só a WeChat, mas todas as outras grandes que você pode imaginar de tecnologia estão em Shenzhen, com prédios mais de 60, 70, 80 andares, presidente. Vários. Então a prosperidade chinesa, ela encanta. De novo, não é só o modal de logística, não é só o produto Xing Ling, que uma gente aqui conheceu, né? A questão de produção chinesa. Nós estamos falando de alta tecnologia, nós estamos falando de prosperidade econômica, nós estamos falando do dinheiro circulando na China, né? E eu acho que o Brasil pode tirar proveito disso. Nós temos a maior floresta tropical do mundo, nós temos o coração de tudo que o mundo precisa, presidente, o Brasil tem a oferecer. Cerca de coisas naturais, né? Também. E, de novo, eu acho que nós temos um contingente de advogados, presidente, talvez o maior per capita do mundo, né? Na nossa região, estamos conversando um pouquinho antes desse podcast aqui, pelo qual eu agradeço novamente o convite, nós temos 1.200 faculdades, né? 300 no estado de São Paulo. Quer dizer, nós estamos formando um contingente muito grande ainda de advogados e advogadas. Eu acho que a gente tem que olhar essa advocacia moderna, uma advocacia participativa nos negócios. Nós não somos custo, nós devemos ser considerados como investimento, para favorecer o negócio, com segurança jurídica, né? E atraindo capital de fora. Precisam ter bons advogados e advogadas para fazer a coisa dar certo. E nesse contexto, doutor Jean, quando o doutor avalia essa parceria entre Brasil e China, como que o Brasil, no entender do doutor, vai fazer essa captação e como que esses profissionais do direito podem, de alguma forma, aproveitar essa oportunidade? Presidente Paulo, eu diria que não só os advogados e advogadas, mas principalmente as empresas brasileiras, elas têm que ser sedutoras o suficiente para atrair capital estrangeiro. E, de novo, não só chinês, mas de qualquer lugar do mundo. Nós temos ajudado nos últimos 10, 12 anos várias empresas a superarem momentos de crise através da recuperação extra ou recuperação judicial. Nossa equipe é altamente especializada nisso e também no agronegócio. Talvez tenhamos sido um dos precursores no agronegócio a considerar o produtor e produtora rural que atua no seu CPF como empresas. E, a partir daí, oferecer a ele todas as saídas que uma grande empresa como a American Airlines, que já fez recuperação judicial 2 vezes, a TAM, a Lepostiche e tantas outras, num momento de crise financeira circunstancial, reorganizam as suas dívidas e continuam em frente, mantendo o emprego, mantendo a renda, gerando impostos, reorganizaram financeiramente um problema e seguiram em frente. Então, eu acho que os profissionais do direito, assim como as empresas brasileiras, têm que estar prontas e sedutoras o suficiente a receber investimento. Porque, veja, o dinheiro que vem de fora vem numa cotação diferente da nossa. A moeda brasileira é desvalorizada em relação ao dólar, em relação a grandes outros países já desenvolvidos. Então, nós temos tudo que o mundo precisa e temos mão de obra e temos também tecnologia. O Brasil tem cada vez mais evoluído. Precisa evoluir ainda mais e mais rápido, eu diria. Porque o que eu vi na China é assustador do ponto de vista. Parece que nós estamos em 1950, presidente, e a China está em 2050. Caramba! Essa é a diferença. Pode quando você olha um exemplo só para estimular mais a curiosidade? Nós estamos falando, por exemplo, da maior feira de negócios do mundo, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer. São expositores de todo tipo de produto ao longo do mês de outubro inteiro. A cada semana são segmentos de mercados diferentes, presidente. O mundo inteiro está comprando produto chinês. Mas não é produto sem qualidade, é produto com preço e qualidade e tecnologicamente avançado. Então, quando a gente olha essa evolução em 40 anos de regiões da China, que eram tradicionalmente de pescadores, para reunir mais de 10 mil empresas das mais importantes do mundo,
em tecnologia, e ter prédios, né, que tem mais de 70, 80 andares, e as principais marcas de luxo estão lá, e os chineses estão comprando, e você vê o dinheiro, a prosperidade econômica. Presidente, quando nós tínhamos arbitragens na França, em Paris, para onde eu tive a felicidade de ir algumas vezes, e acompanhando também na minha família, cidade de luz, né? Não. Xangai é a cidade de luz. Aquilo é impressionante, a beleza. Eu insisto em dizer, nenhum pedinte, nenhum assalto. Não vi polícia na rua ostensiva. Eu vi um povo ordeiro. De novo, eu não estou aqui fazendo e nem manifestando as nossas preferências. Cada qual tem a sua. Politicamente, religiosa. Eu estou compartilhando o que eu estou vendo de progresso. De um país que é continental e que olha o Brasil de forma especial. E essa geopolítica no mundo inteiro, com essas guerras, a humanidade continua cometendo os mesmos erros que há 50, 60, 70 anos já cometemos. Né? Às vezes é um paradoxo entender quanto a evolução da tecnologia e o homem ainda moderno comete erros que no passado já nos mostraram o quanto doloroso as consequências podem ser. Falando das guerras, né, na Europa, essa questão agora no Oriente Médio, em Israel, é um absurdo, mas isso tudo muda com a geopolítica, presidente. E o Brasil não é um país de conflito, não é um país bélico. E insisto, temos tudo que o mundo precisa. Temos terreno fértil, água em abundância, uma energia que é 80% uma energia renovável em tudo que a gente faz e produz. Então a gente tem que estar atento a isso. E as empresas que estão circunstancialmente em dificuldade, que a gente, através da recuperação judicial, consegue ajudar a superar a crise, podem receber investimento. Aliás, para o investidor é mais seguro investir numa empresa em recuperação do que investir numa empresa que não está. Por quê? Porque se ela está em recuperação judicial, aquele investidor tem preferência no recebimento do seu dinheiro e o dinheiro dele não vai para pagar a dívida velha, vai para que a empresa prospere, aplique na produção do agronegócio ou no desenvolvimento de produtos e serviços, no caso de uma empresa qualquer. Então, é seguro investir. É isso que a gente tem feito, conversado com advogados e advogadas para estarem aptos a essa linguagem internacional, mediação e arbitragem, para as empresas dizendo assim, vamos nos mostrar para o mundo. Porque eu acho que aí é a saída, dinheiro novo é a saída do problema. Né? Olha só, essa conversa é muito esclarecedora e assim, pensando num contexto local aqui e a experiência do doutor, a gente tem Carapicuíba, uma cidade que é considerada como dormitório, né? Conversando diversas vezes com o prefeito e com as autoridades, inclusive daqui a pouco a gente está com um secretário municipal aqui e gostaríamos de apresentá-lo. Como que o gestor público, e se isso é possível, tá? O gestor público conseguiria aproveitar algum tipo de oportunidade com esse relacionamento Brasil-China? Sem dúvida, e eu posso lhe dizer porque testemunhei, encontrei com os governantes do estado do Maranhão em Shenzhen, né? E conversamos muito sobre o que a comitiva do Maranhão estava fazendo na China, aliás, patrocinada pelo maior empresário do mundo da área de fábrica de papéis. Então, o governo local, Cândido e presidente Paulo, não investiram R$1 nessa viagem, eles levaram deputados estaduais, e muito interessante, o vice-governador do estado, representando o Maranhão, e o governador Carlos Brandão, eu estou falando do vice-governador Felipe Camarão, e de novo, deixemos nossas preferências políticas de lado e vamos olhar aquilo que o nosso país, o nosso povo pode angariar de benefício. Tá certo? Sim. Então, o que eu vi foi um governo que foi lá representado por diferentes bandeiras políticas. O vice-governador estava acompanhando, ele é do PT, mas ele estava acompanhando o PSDB, do centro, nesta comitiva. Então, eu senti ali que um estado brasileiro que tem o porto do Itaqui, que é o segundo maior calado em profundidade do mundo, só perde por de Roterdã, né, foi lá dizer assim, nós estamos aptos a receber investimento. Nós temos modais diferentes, nós temos ali a questão da produtividade da terra em grãos, né? Milho e soja abundante, nós temos a Vale dali com minério que exporta para a Ásia e para a Europa. O que eles foram fazer lá, presidente, todos os outros governos municipais e estaduais devem fazer também. Agora, o que a gente acha importante? E é por isso que eu acho que a Câmara pode ajudar, da qual nós pertencemos hoje em mandato de 2 anos, né? Em todo lugar do mundo, presidente e Cândido, nós temos bons e maus profissionais, boas e más pessoas. Verdade. É importante encontrar nos parceiros, né, bons em qualquer segmento, para evitar ou tentar diminuir o risco de um negócio frustrado. Tá certo?
Então, eu acho que a Câmara pode ajudar encontrar, identificar empresas, bons fornecedores, bons parceiros, né, que tenham como prioridade cumprir os contratos que firmam, diminuindo assim qualquer tipo de problema que pode surgir. Mas eu não estou falando só de empresa, estou falando do poder público. Então, os chineses têm aqui no Brasil um banco, acho que foi no governo da presidente Dilma Rousseff, e eles compraram o Big Bank, hoje China Bank, aqui no Brasil, que financia as operações deles aqui e de tantos outros, não só chineses. Então, eles estão mostrando apetite pelo Brasil cada vez mais. O atual governo federal foi à China em abril e estabeleceu mais de 16 parcerias e contratos, presidente. Então, o que a gente percebe é que há um alinhamento ideológico, político e também econômico muito grande com o Brasil. Tá? E essa geopolítica que está mudando por conta de todos esses confrontos no mundo inteiro, o governador de São Paulo, o governador atual, recebeu uma comitiva alemã e eu tive a oportunidade de presenciar antes de ir à China, foi no mês passado. Ele trouxe empresários, ou melhor, recebeu aqui empresários e membros do governo alemão. De sustentabilidade, dinheiro verde, presidente, tem muito no mundo inteiro. Né? Então, quando a gente fala do agro, por exemplo, que a gente atende, todos os produtores que a gente atende em reestruturar suas dívidas e trazer dinheiro novo para eles prosperarem, produzirem mais e melhor, eles produzem em área menos de 50% do que tem. Então, eles protegem o meio ambiente. São sustentáveis. Tem dinheiro para isso, presidente. A gente só tem que mostrar. Então, o governo municipal pode fazer essa ponte, o governo estadual deve fazer essa ponte, e o Brasil tem obrigação de mostrar a sua vocação, seja de Carapicuíba, que tem 400 mil habitantes, se eu não me engano, que está na região metropolitana, região oeste aqui do estado de São Paulo, que é a locomotiva financeira do Brasil, né? Seja no Maranhão, seja na Bahia. Presidente, nós temos os nossos dirigentes públicos, a gente está aí ano que vem com eleições municipais. E eu lhe pergunto, presidente, por que as prefeituras não fazem um teaser em inglês e mandarim com a sua principal vocação e levam a China, através de uma Câmara de Comércio, qualquer que seja ela, que confiem, para dizer, essa é a nossa vocação, isso é o que nós temos a oferecer, estamos prontos para receber investimento. E aí, a partir disso, se faz um roadshow, não é uma visita turística, Cândido. Eu posso lhe dizer, foram 26 horas de viagem, 11 horas de fuso, eu estou aqui meio confuso ainda, do regresso que tive agora desses 15 dias. É uma viagem longa. Então é preciso ter uma visão muito clara do que nós queremos, do que nós precisamos e ir buscar nesses países aquilo que a gente acha que a nossa vocação está pronta para receber, para evoluir, né? Para ter mais tecnologia, mais renda e atrair investimento. E aí o advogado, eu insisto em dizer, e a advogada tem um papel fundamental para fazer aquilo dar certo com segurança jurídica. Porque nós sabemos todos do custo do Brasil, né? A demora aí de solucionar problema judiciário faz parte do custo, a burocracia faz parte do custo do Brasil. Então, termos bons profissionais do direito que encurtem esse processo todo, esse processo, que possam traduzir para o investidor internacional as melhores formas de fazer um negócio, são fundamentais. E também vão ganhar muito dinheiro com isso, presidente. Afinal de contas, a advocacia nossa deve ser encarada como um negócio. Né? Um negócio do ponto de vista de escritórios, um negócio jurídico, com pessoas, com responsabilidade social, com trabalho pro bono. Tudo isso faz parte da nossa cultura e tem que ser exercido. Mas a gente tem que estar pronto para os negócios do planeta, presidente. Olha só, hein? Uma aula aqui que a gente recebeu do doutor Jean. Maravilhosa. E assim, um currículo que a gente vê, uma pessoa extremamente preparada. Agradecer muito pela presença, viu, doutor Jean? Infelizmente a gente está chegando nos nossos momentos finais aqui e a gente desde já faz o convite para a gente ter a oportunidade de tê-lo aqui mais vezes. Vou tomar liberdade para a gente estreitar os relacionamentos até com outros colegas, para que de fato essa oportunidade que é tão importante, né, até para a cidade, até para as pessoas que a gente percebe que falta essa visão mais aprimorada, venha a ter em razão da vossa experiência, né? Presidente e Cândido, eu agradeço o convite, vim com muito entusiasmo, vim com muita felicidade. Como eu disse, tenho acompanhado a tua gestão, que é uma gestão moderna, uma gestão de resultado. Então, para nós é muito gratificante estar aqui. Viremos quantas vezes formos convidados, com total prazer. Conte conosco. Nosso trabalho digamos, micro nesse universo tão gigante que é o Brasil ou as relações internacionais, mas a gente acredita que, do ponto de vista social, é o papel do advogado também
né? Sim. Encurtar essa distância desses dois gigantes hoje, o gigante asiático e o gigante sul-americano, né? A China e o Brasil. Sem esquecer de dialogar também com qualquer outro país do mundo, com qualquer outro povo que queira aqui investir. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite, uma enorme satisfação e uma boa semana para todos aí. Mas antes tem uma coisa que a gente sempre pergunta, né, Cândido? Tem duas coisas que a gente sempre pede para os nossos convidados. A gente sempre pede aí uma indicação de um livro, um filme, uma série. O que o senhor nos sugere aí que a gente possa praticar e fazer que a gente cresça como pessoa, profissional, enfim. Olha, eu confesso que eu não tenho muito tempo para assistir, tanto quanto gostaria de cinema. Eu gosto de cinema, acho que é um passatempo interessante, principalmente as biografias, as histórias que se aproximam da realidade. Sim. Mas eu não tenho conseguido, confesso, aproveitar muito esse tempo de lazer, né? Mas eu posso dizer que um livro que me entusiasmou muito na leitura, e aos meus colegas do escritório, foi o livro da BlackRock, que mostra a participação nos negócios do mundo inteiro, de uma corporação, em prestação de serviço que hoje tem presença mundial em vários negócios do mundo. Jeff Bezos, né, tem um filme agora recente, é um filme que eu quero assistir, que conta também da Amazon, né? Sim, a história. Eu acho que vale a pena assistir. Eu só não sabia do filme. Do filme, eu tive a oportunidade de ver isso agora no voo China, com uma parada em Istambul, na Turquia, para cá, eu vi que tinha ali, mas eu estava muito cansado, não consegui ver o filme, mas eu quero ver. E série, eu acho que uma série... Eu costumo brincar em casa, eu falo para minha esposa, né? Eu falo, olha, todos os filmes de combate, de fuzileiro, de advogado, são os filmes que são mais vistos, tem boa história. Você tem a sorte de ter os dois em um em casa, né? Sim, sim. Um fuzileiro e um advogado. Eu acho que séries de advogados que contam a história de negócio, nós temos vários, né? Tem uma série muito famosa. Suits. O pessoal do escritório Homens comenta muito, que é uma série que mostra ali a capacidade negocial, né? Isso. Os advogados voltados para negócios, né? Negociação, acordos corporativos. Eu sugeriria que quem não viu, acho que muita gente já viu, quem não viu, veja um ou outro episódio. A boa maioria dos colegas que acho chamam... que já viram, né? Já viram. E recomendam. Realmente e recomendo, muito bom. Né? É um sistema jurídico diferente, né, americano, sim, mas ele mostra ali a versatilidade da negociação, da capacidade do advogado em criar soluções, mesmo sob pressão. E muita pressão. Né, e às vezes em cenário desfavorável. Né? Então, eu acho que isso pode estimular o advogado, mesmo com um regime jurídico diferente, a não só estar pronto para o conflito, né, processual. Presidente, nós temos 75 milhões de processos no Brasil. Nós já chegamos a ter 100 milhões, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Numa população de 200 milhões de habitantes, 206, segundo os dados do IBGE, alguém estava brigando com alguém, presidente. Então a gente não pode aceitar que o judiciário seja o caminho para resolver qualquer tipo de problema que a gente tenha. Né? E aí vem a negociação, sim, que talvez essa série possa mostrar... Ele bate muito na negociação. Eu acho que é isso. Então essas seriam minhas sugestões. Da tecnologia, de FBR, BlackRock e talvez essa série de advogados. E tem uma informação importante que a gente não pode deixar de passar aqui para os nossos ouvintes. O doutor comentou que tem a JRC Academy. Isso. Fala um pouquinho sobre esse projeto, doutor. Falo com muito entusiasmo. Na JRC Law, que é o escritório da qual eu pertenço e faço parte, nós acreditamos em duas vertentes. A primeira é o pro bono. A gente exerce o pro bono, principalmente no Maranhão, né, através da nossa equipe que lá está, para mulheres vítimas de violência. Fazemos aqui também no projeto Bom Prato aqui de São Paulo. Então, durante a pandemia, a gente fez a nossa parte, doou cestas básicas. É um projeto, presidente, o pro bono, que a gente não fala muito, mas que a gente não abre mão de ver a realidade da rua e poder ajudar um pouco com o conhecimento que a gente tem, que é o conhecimento jurídico. Então, naquela questão das mulheres lá, vítimas de violência, você pode imaginar, presidente, é todo tipo de assistência que lhe falta, da mais básica, um documento, né, uma assistência médica, uma assistência, enfim, é realmente uma condição que não faz com que a gente lembre que nem tudo é perfeito e que a gente sim, pode ajudar. Não é só ganhar dinheiro. A gente vai ganhar dinheiro também. Sim. Mas a gente tem que estender a mão para o lado e ver que o mundo ainda não é perfeito, a gente pode ajudar. Agora, tem um outro lado que muito me mostra a chance de crescimento, que é a JRC Academy. O que é isso? A gente percebeu nos Estados Unidos, nos fuzileiros a gente não faz nada sozinho. Somos membros de uma engrenagem. Com toda certeza. Não é? Então a gente acredita na formação do jovem. Então o que é o JRC Academy? Os profissionais do escritório, que já estão lá há mais tempo, formam
os jovens advogados de 4º, 5º ano, por uma linguagem que a gente acredita ser a linguagem que mais nós temos vocação, acordos, arbitragem, negócios. Então a gente vai aproveitar essa nova formação jurídica do advogado, da advogada, né, o aluno de 4º e 5º ano, oferecendo a ele a condição de se desenvolver na faculdade, mas dentro do nosso programa conhecer profundamente negócios. A linguagem do investimento, a linguagem do empreendedor, a dificuldade de se abrir uma empresa, de se pagar imposto, pagar folha, e como é que ele pode crescer com isso numa linguagem internacional. Contratos, tributário, societário e ser versátil. Para isso, a gente sempre faz alianças com faculdades da região, né, que a gente possa treiná-los ali no escritório, para essa linguagem empresarial que eu disse, oferecendo a ele ou a ela uma bolsa estudo extremamente interessante do ponto de vista financeiro, mas recrutando a cada 15, 3 ou 4 ficam conosco, presidente. A gente acredita que essa formação possa ser, para nós, enquanto escritório, vantajosa, porque isso pode nos levar à longevidade, à prosperidade do negócio do escritório, né, que não está só em Alphaville, está em São Paulo, está no Maranhão, está em Belém, né, na Amazônia. Então a gente acha que o crescimento tem que ser orgânico. E para isso, formando e tendo bons profissionais, tendo uma equipe de elite mesmo do direito. Então a gente, através da JRC Academy, empresta um pouco do que a gente conhece de recuperação judicial, de contratos, de direito tributário, de arbitragem e mediação internacional para eles, e espera deles que eles nos estimulem a um crescimento orgânico. Tragam boa vontade. Quem quer crescer, por exemplo, só precisa de uma boa oportunidade muitas vezes. Foi assim com a gente, e vai ser assim de novo com outros. Então a JRC Academy é esse programa. A cada 10 que nós trazemos, devem ficar 2 ou 3. Eles têm que ser os melhores mesmo entre eles. Mas com alguns valores, caráter, lealdade, determinação. Você não precisa pisar em ninguém para crescer. Sim. Você só precisa mostrar que você tem vontade, né? O resto a gente vai encontrar, né? Vai achar um caminho. Então é isso. Isso é interessante que o Dr. Jean colocou, né? Foi sábado, sábado nós estávamos lá com o Dr. Barroso, que é o ministro do STF, hoje presidente. Ele comentou exatamente isso que o doutor tá passando aqui. Ele falou que, claro, tem as variações, né, de cada cultura, mas o ser humano colocado e exposto às mesmas condições e tendo as mesmas oportunidades, muito provavelmente ele vai fazer as mesmas escolhas, né? Então, às vezes, o que falta para a pessoa se desenvolver é exatamente isso, a oportunidade. A oportunidade. E aí, quando a gente fala de oportunidade, para nós também, do escritório, é uma oportunidade, porque nós estamos diante do direito digital, presidente. Eu já sou um tanto quanto velho para isso. Mas é uma linguagem que o mundo inteiro está utilizando, né? Nós estamos aí com tecnologia. O ministro Barroso, presidente do Supremo, acabou de convidar as maiores empresas de tecnologia do mundo a fazerem um projeto para refinar nosso sistema de contencioso, de processos, né? Já em tempo, presidente. Eu mesmo tive a oportunidade de criar e fundar uma empresa de tecnologia em 2017. Veja você, eu estava em Portugal, mas eu investi meu tempo, meu dinheiro numa startup da área jurídica, né? O que eu quero dizer é que a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, né? Inteligência artificial. Ela não é o futuro, ela já é presente. Já há muito tempo. Então, quando a gente fala da JRC Academy, nós não estamos falando só de mediação, arbitragem e o direito internacional e negocial. Nós estamos falando de tecnologia. E aí eles trazem para a gente uma visão diferente. Então, para nós é bom emprestarmos um pouco do que a gente já conhece do direito, as experiências que tivemos, aquelas que foram bem ou não tão bem sucedidas, para que os erros não sejam cometidos da mesma forma e de novo, mas tendo deles a visão da tecnologia hoje, presidente, porque é preciso encarar a realidade. Se o advogado não for capaz, e a advogada, de botar a cereja do bolo, presidente, um robô fará metade do trabalho ou mais do que hoje os advogados estão pensando que podem fazer. A tecnologia fará mais, né? Isso é inegável. E com menos erros. E já está fazendo em algum... Tanto que o ministro Barroso, como eu disse, está trazendo a tecnologia para tentar otimizar e dar um dinamismo ainda maior na quantidade absurda de processos judiciais que nós temos no Brasil. De qualquer modo, a JRC Academy tem esse propósito. E a gente é uma troca, presidente. Então são oportunidades que a gente quer oferecer, mas a gente quer ter os melhores, as melhores cabeças do nosso lado. Eu digo aos meus colegas no escritório, não tenham medo de estar ao lado de gente melhor que você. É aí que a gente tem que estar, com gente melhor do que a gente. É assim que a gente vai subir o degrau, é assim que a gente vai prosperar.
né? Então, esse incômodo constante nos faz progredir, nos faz evoluir. Crescer. E é aí que a gente quer estar, ao lado do jovem, acadêmico, acadêmica de direito, que queiram ter uma oportunidade. Se a gente encontrar as pessoas, para nós vai ser muito gratificante. Vamos em busca dessas pessoas, com certeza. E, Cândido, tem mais uma última coisa que a gente pede para o nosso candidato? Sim, convidado? sim, sim. Suas redes sociais, site, como é que o pessoal consegue encontrar o senhor e até mesmo para ter essa conexão aí. Bom, o nosso site é o www.jrclaw.com.br, jrclaw.com.br. O nosso Instagram segue o mesmo prefixo, né? jrclaw, e o meu Instagram é o jean.rcioff, jean com j.r.cioff. Ali a gente tenta, presidente, dentro das regras da Ordem dos Advogados do Brasil, evidentemente, respeitando as regras, né? Divulgar um pouco da nossa visão, presidente. Não é ostentar nada. Que foi proibido agora há pouco tempo, né? Semana passada. Mas mostrar um pouco, porque assim, é inegável que o mundo está em constante transformação, Cândido. Sem dúvida. Então veja, mesmo na China, presidente, que eles têm o próprio sistema operacional de computadores, tem o WeChat, que não é o WhatsApp, eles estão conectando mais de 1 bilhão de pessoas lá. E essas transformações, elas acontecem. Então a gente não pode ficar alheio a elas. A Ordem tem um papel importante. Somos mais de 1 milhão de advogados no Brasil, né, presidente? Sim. Então, respeitando as regras, mas divulgando o que a gente pode para crescimento da nossa categoria e conexão das informações do Brasil e do mundo, eu acho que a gente tem que fazer, né? Então, as nossas redes sociais têm esse objetivo, né? Não é buscar clientes de forma inapropriada ou fora do regulamento. Não, é mostrar o seguinte, o mundo está se transformando, nós somos parte dessa engrenagem, podemos ter um papel importante no Brasil. Basta querer. Né, e está antenado. Então, essas são as redes sociais e eu agradeço pela pergunta, poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho ali. Sim, o pessoal entende que só vir aqui na descrição desse vídeo e vai estar lá a rede social do doutor aqui. É só clicar, vai direto lá no site dele e a oportunidade está aí aberta aí. Cabe a você abraçar. Em português, em inglês e agora em mandarim. Chinês. Isso é bom demais. Doutor Jean, mais uma vez agradecer a vossa presença, saiba do nosso carinho, nosso apreço, né? Parabenizar demais pelo currículo, pelo trabalho, por essa inovação que o doutor tem trazido. E assim, são pessoas como o doutor que de fato mudam o mundo, né? Então, agradecer pelo vosso tempo, que eu sei que é muito corrido. O doutor fez toda essa viagem vindo da China, né? Então a gente sabe dessa dedicação que o doutor teve, um empenho para estar aqui. Muito obrigado de coração. Viu? Presidente, não seria de forma diferente. Com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria e responsabilidade, eu venho e virei tantas vezes quanto tiver oportunidade. Obrigado pelo convite, parabéns pela tua gestão e de todo o grupo que você lidera e representa. Ao Cândido também, meu muito obrigado. Aos advogados e advogadas, presidente, não desistam. O caminho pode ser difícil, mas as dificuldades têm que ser uma mola, um combustível para eles evoluírem, né? Então, o nosso papel é esse, é fazer com que a advocacia se transforme cada vez mais e melhor numa boa prestação de serviço, que seja dinâmica, eficiente e segura para todo mundo, tá bom? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, doutor Jean, agradeço de coração. E também os nossos ouvintes, nossos telespectadores, peço a gentileza que se inscrevam no nosso canal, que curtam o conteúdo, que se tiverem alguma dúvida, façam uma pergunta, nós encaminharemos para o doutor Jean, tenho certeza que ele fará com muito bom grado a resposta. Então fiquem todos com Deus, um forte abraço e até mais. Até mais.